Olá! Hoje nós vamos resolver mais uma questão de eletromagnetismo que trata de campos magnéticos produzidos por correntes. Ok? A questão que vamos resolver hoje é a questão 37P do volume 3 do livro do Halliday, da quarta edição. A questão diz o seguinte: antes de começarmos, você pode, eu formatei essa aula em um arquivo PDF, e lá no blog, no nosso blog, você encontra os links para baixá-la, e assim acompanhar melhor a resolução da questão. A questão diz: dois fios longos separados por uma distância d, certo? Transportam correntes iguais e antiparalelas, ou seja, o módulo da corrente aqui é igual aqui, só que uma corrente ela sai do quadro e a outra corrente entra no quadro, certo? Aí a letra A pede, o autor pede que a gente mostre que o campo produzido por essas correntes aqui nesse ponto P, ou seja, o módulo do campo, obedece a essa equação aqui, certo? O módulo aqui vai ser 2.000ID dividido por π vezes 4r ao quadrado mais d ao quadrado, ok? Se nós analisarmos essa figura, nós vamos ver o seguinte, que aqui, certo, nós temos essa distância aqui, nesse meio aqui, isso é d sobre 2 e d sobre 2, certo? Essa distância daqui, embora o meu desenho não tenha ficado fiel, mas a questão diz que essa distância desse fio até o ponto P é igual a essa distância desse fio até o ponto P, e nós podemos chamar essa distância de R, ok? Esse R aqui é igual a esse R aqui, ok? Nós podemos pensar o seguinte: que isso aqui, esse raio aqui, isso é o raio de um círculo imaginário, certo? Vamos dizer que isso é um círculo imaginário, cujo centro é esse fio aqui. Vamos pegar, vamos dizer que isso seja um círculo imaginário, cujo centro é esse fio aqui. Da mesma forma, nós temos esse outro aqui. Vamos dizer que isso também é o raio de um círculo imaginário, cujo centro do círculo está nesse fio, tanto esse quanto esse. Então, nós podemos ver que o campo produzido pela corrente que passa nesse fio aqui, ele vai ser perpendicular a esse raio aqui. Como nós sabemos o sentido do campo produzido aqui? Por quê? Tem uma teoria que diz que basta
a gente colocar o nosso polegar no sentido da corrente, que esses dedos aqui darão o sentido do campo. Ou seja, regra da mão direita para correntes, colocamos o polegar no sentido da corrente e esse dedo aqui dará o sentido do campo. Como essa corrente aqui ela sai do quadro, nós colocamos o nosso polegar no sentido da corrente. Então esse dedo aqui dará o sentido do campo, certo? Então o campo produzido por essa corrente aqui, ele é perpendicular. Ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo R aqui, com esse raio R, e também é perpendicular ao círculo, nosso círculo imaginário. Ou seja, esse é o campo produzido num ponto P devido à corrente que está saindo. Vamos chamar ele de campo S. Ok? Da mesma forma, nós vamos colocar o nosso polegar no sentido da corrente de baixo. A corrente de baixo está entrando no quadro, nosso polegar está entrando para o quadro. Então, o campo produzido pela corrente de baixo no ponto P terá esse sentido aqui. Ou seja, é perpendicular a esse eixo aqui e também tem a mais proporcional, que eles têm que ter o mesmo tamanho. Como ele é produzido pela corrente que está entrando, nós vamos dizer que esse campo é devido à corrente que está entrando, certo? Então, o campo produzido aqui pela corrente de cima e o campo produzido aqui devido à corrente de baixo, eles estão formando aqui um ângulo de 90 graus com o raio imaginário do nosso círculo imaginário centrado nos fios. Eles também estão formando aqui um ângulo θ com a horizontal, certo? Tanto esse aqui quanto esse aqui estão formando um ângulo θ com essa horizontal. Nós podemos observar também que esse ângulo θ aqui, ele é igual ao ângulo, esse ângulo que o fio forma com R e com D sobre 2, ok? Porque, veja bem, se você observar, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo, o ângulo θ que forma com o eixo horizontal, que o campo forma com o eixo horizontal, você pode notar que se nós pegarmos esse triângulo retângulo e colocarmos ele nessa posição aqui, ele vai ser igualzinho a isso aqui, com uma proporção menor. Então nós podemos afirmar que esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ aqui, que é igual também a esse ângulo θ aqui, ok? Para nós, a questão pede que nós demonstremos que o módulo do vetor produzido aqui no ponto P devido às duas correntes
é dado por essa equação aqui. Mas para a gente calcular o módulo de um vetor, nós primeiro temos que achar o vetor. Ou seja, o vetor aqui nós vamos chamar ele de vetor total. Como achamos o vetor campo magnético total aqui, para a gente achar, nós temos que somar vetorialmente os dois vetores, ou seja, o vetor campo magnético produzido aqui total vai ser a soma dos dois vetores. O vetor que é produzido devido à corrente que está saindo do quadro, mais o vetor que é produzido devido à corrente que está entrando no quadro. Então nós podemos escrever que o vetor total vai ser igual ao vetor devido à corrente que está saindo do quadro, mais o vetor devido à corrente que está entrando no quadro. Ok? Certo. Mas quem é cada vetor desse aqui? Certo? Se nós formos ver aqui, o vetor devido à corrente que está entrando no quadro, ele tem as duas componentes. Ele é a soma desse vetor aqui mais esse vetor aqui, ok? Então nós podemos dizer que o vetor devido à corrente que está saindo do quadro vai ser igual a o módulo dele, ds, a componente no eixo x, cateto adjacente, cosseno, né, de θ, mais, sim, na direção do eixo x, na direção y. Eu vou escrever lá aqui embaixo que é melhor, certo? B, devido à corrente que está saindo, vai ser o módulo de B vezes a componente no eixo x, que vai ser cosseno de θ, isso aqui, certo? B cosseno de θ na direção y, mais a componente no eixo y, né? Que vai ser o módulo do campo do vetor B vezes cateto oposto seno de θ na direção do eixo positivo y, j, certo? O vetor que é produzido devido à corrente que está entrando, nós vamos chamar ele também vai ser D devido à corrente que está entrando, vai ser igual a componente no eixo x, né, que vai ser o módulo do vetor B vezes no eixo x, cateto adjacente
cosseno de θ na direção I, mais, agora veja, a componente Y. A componente Y está apontando no sentido negativo de Y. Então isso vai ser o módulo do vetor seno de θ na direção menos Y, ou seja, na direção menos J. Ok? Então, o nosso vetor total vai ser B total vai ser igual B devido à corrente que está saindo, que vai ser BS cosseno de θ I mais DS seno de θ J, certo? Mais o vetor que está devido à corrente que está entrando, ok? Que vai ser B cosseno de θ I mais B seno de θ menos J, certo? Somando aqui as componentes, vamos ter que B total vai ser igual, soma de vetor, nós somamos as componentes, as suas componentes. Então nós teremos aqui B devido à corrente que está saindo, cosseno de θ mais a componente também no eixo X, componente no eixo X mais componente no eixo X, mais B devido à corrente que está entrando, cosseno de θ na direção I, certo? Mais componente, são uma componente do eixo Y, B seno de θ J menos B seno de θ, agora isso é D saindo e B entrando, J, pois o sinal veio aqui para dentro, certo? Uma outra coisa que nós que podemos chamar nossa atenção é que as correntes têm o mesmo valor. As duas distâncias até o ponto P têm o mesmo valor. E os ângulos que os dois vetores fazem com o eixo horizontal têm o mesmo valor, são iguais. Ou seja, essas duas componentes aqui, elas se cancelam. É o que acontece aqui. Nós podemos dizer que B seno de θ, que esse módulo aqui são iguais. E esses senos aqui são iguais. Então, isso aqui é zero. Certo? Então, o nosso campo total no ponto P vai ser igual a B saindo cosseno de θ mais B entrando cosseno de θ na direção I. Esse
é o nosso campo total produzido num ponto P, certo? Achamos o nosso ponto, o nosso vetor num ponto P, aqui. O vetor produzido aqui é esse vetor ali, BT, ok? Agora, a questão nos pede para mostrar que o módulo é isso aqui. Então, como calculamos o módulo de um vetor? O módulo de um vetor qualquer, certo? Vai ser igual a raiz das componentes do vetor, raiz da soma das coordenadas do vetor ao quadrado, ou seja, coordenada 1 ao quadrado mais coordenada 2 ao quadrado mais coordenada n ao quadrado, certo? Então, usando essa equação para calcular o módulo do nosso vetor, nós vamos dizer que o módulo do nosso campo total, que agora escreveremos como B, certo? Poderia ser B total aqui, mas nós queremos B, para não confundir, nós vamos deixar só B.